Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Começa aqui mais um programa da série Encontros Inteligentes, aquele momento em que eu trago aqui um bate-papo muito interessante com pessoas que estão fazendo sucesso, pessoas que têm uma história, uma trajetória muito importante profissional e que podem contribuir de alguma maneira com as suas informações, seu conhecimento, para que você também possa chegar ao sucesso. Hoje eu vou trazer uma pessoa que, além da sua enorme competência, é alguém que eu gosto muito, amigo pessoal, que é o Carlos Andrade, e nós vamos conversar sobre um tema muito interessante que faz parte do ambiente de RH, do ambiente de recursos humanos, de qualificação das pessoas. Eu não vou me adiantar muito agora, não, porque eu prefiro colocar aqui o nosso bate-papo e eu volto ao final fazendo umas outras considerações, tá bom? Mas aproveite bastante, porque este cara é fera quando se trata de avaliar perfil de pessoas, seja de comportamento, de motivação, inteligência emocional, e enfim, aproveite bastante que esse bate-papo vale a pena. Então, começando, Carlos, por favor, se apresenta, diz quem a lidera e como é que foi essa história sua de entrar nesse mercado de avaliações comportamentais. Oi, Mário. Bom, meu nome é Carlos Andrade, né? Eu sou sócio-diretor da empresa Lidera. Ela surgiu há 6 anos. Eu venho trabalhando no mercado na área industrial há mais ou menos uns 35 anos. Nos últimos 6, eu me dediquei à Lidera, né? A nossa empresa, trazendo essa experiência de mercado, né, das empresas que eu trabalhei, muitas delas multinacionais. E você trabalhava em que área nessas empresas? Eu trabalhei em muitas áreas. Eu passei na área de projetos, trabalhei na parte de vendas, comercial, fui gestor da empresa em si, né, trabalhei na direção, administração da empresa, então tive a oportunidade de trabalhar em muitas áreas, lidar com muitas pessoas, formar muitas equipes na área de vendas, na área de atendimento, fazer capacitação de equipes em diversos tipos de habilidades. Então, a carreira da gente começa técnica, né, e depois ela vai migrando para a área pessoal. A minha sócia, ela é psicóloga, né, então a gente trabalha hoje em dia dentro de um binômio aí bastante interessante na área de desenvolvimento humano e na área de desenvolvimento da própria empresa em si. E foi daí que nós idealizamos e começamos a trabalhar com a Lidera. Quer dizer, vocês na Lidera juntaram as múltiplas competências, tanto de quem tem a formação de psicologia, como quem tem a experiência e a formação necessária para a gestão de um negócio, de uma empresa. Isso mesmo. A gente procurou complementar essas duas áreas e também com as parcerias e com os mentores que a gente vem trabalhando aí, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, nos Estados Unidos, Canadá, Europa, para que a gente possa ter em mãos, trabalhar com o que tem de mais moderno, o que vem sendo usado no mercado de trabalho, né? Vamos dizer assim. A gente tem visto muitas coisas acontecerem no mercado e visto sempre que o Brasil está um pouco deslocado das tendências mundiais, que a gente está um pouco para trás. Então, a gente viu isso como uma oportunidade de trazer para o Brasil o que a gente está vendo em empresas multinacionais, em parceiros fora do Brasil, estrangeiros, que está dando muito resultado. Quem é então... bom, eu vou aqui tentar então resumir. Porque a gente no Brasil tem uma oferta enorme de avaliações, assessments, e diz que então é algo que tem um monte de gente oferecendo. Aí você fez, como está dizendo, fez uma parceria com uma empresa e que está hoje representando esta empresa no Brasil com produtos bastante aprimorados, digamos assim, bastante avançados. Dá para você explicar esse diferencial e quem é o seu fornecedor?
Com certeza. Como eu tinha te falado, a gente começou trabalhando diretamente no mercado com a nossa expertise e tudo mais. Ao longo dessa caminhada, a gente foi encontrando parceiros, tanto parceiros na área de desenvolvimento de pessoas, quanto parceiros na área de assessments. A empresa que a gente fez uma parceria há 3 anos atrás para representá-los aqui no Brasil é a Spectrum Assessments International. É uma empresa bastante consolidada nos Estados Unidos, que trabalha com uma gama bastante grande de avaliações, todas elas certificadas pelos órgãos norte-americanos, com alto índice de confiabilidade e de precisão, e com uma linguagem, eu diria até com evoluções, com aprimoramento com relação ao que você encontra normalmente no mercado. Você colocou muito bem aí, o mercado brasileiro tem uma certa quantidade, vamos dizer assim, de avaliações dentro da metodologia DISC. Praticamente quem usa avaliações no mercado brasileiro usa a avaliação DISC invariavelmente, complementando com o outro, às vezes simplesmente ela. Essa avaliação é bastante interessante, é bastante importante no processo de desenvolvimento e de seleção de pessoas, vamos dizer assim, mas ela é apenas um tijolo nessa parede. A gente vê muitas avaliações que têm algumas limitações técnicas, limitações de cálculos, trabalham com um questionário único, trabalham com uma forma de fazer o cálculo entre as alternativas, vamos dizer assim, um pouco simplista com relação às tecnologias mais modernas hoje em dia. Então, quando a gente foi buscar um parceiro, falando de DISC, a gente também queria algo mais. Procuramos um parceiro que tivesse uma linguagem direta, onde a gente não perdesse tempo em fazer a anamnese ou análise desses relatórios, onde ele fosse direto e simples para o analista, e também fosse direto e simples para a pessoa que recebe o relatório. Quer dizer, além do relatório, vocês também trouxeram a formação do analista, né? Isso mesmo. Tem 2 pontos aí. As pessoas que usam o relatório, elas precisam a qualquer tempo pegar o relatório, ler e entender. Não ter uma série de informações indiretas, gráficos, percentuais, que só o analista conheceria. Então, esse foi um critério. E falando de analista, além da gente ter a formação desses analistas com certificação internacional, que eu gostaria de falar um pouquinho melhor adiante, mas quando o analista pega uma avaliação, ele imediatamente consegue interpretar, ele não necessita consultar nada, analisar a tabela, comparar dados, como a gente já trabalhou e já viveu com alguns tipos de avaliação aqui no Brasil. Então eu ganho tempo do analista e eu entrego um produto de mais qualidade, sem contar que são 2 relatórios, a gente consegue fazer uma análise da pessoa no ambiente natural, análise da pessoa no ambiente adaptado, fazer uma avaliação de estresse de todas as características e atributos que estão dentro desses relatórios. Então isso traz um ganho muito grande e uma economia em horas muito grande. Bom, deixa eu ver se eu estou bem informado. Eu sei que você tem essas avaliações. Uma é a DISC, que a gente acabou de dizer. Você tem uma avaliação para motivação, tem uma avaliação que é emocional social, tem uma avaliação para competência. Além dessas 4 que eu citei, e daqui a pouco a gente fala essa questão de competência e axiologia, você tem algum outro tipo, alguma outra avaliação que é relevante de ser citada? Eu diria que sim. Nós temos mais uma, que é interesses de carreira. Quando você faz um trabalho com alguém que está querendo escolher uma carreira ou mudar a carreira, né, ou de repente uma pessoa que já se aposentou e quer começar uma nova carreira, a gente tem uma avaliação que a gente chama de interesses de carreira, que ajuda a pessoa a entender o que tem mais a ver com ela, com as preferências dela. A gente faz uma associação de avaliação de comportamentos, juntamente com a avaliação de fatores de motivação e interesses de carreira, e a gente consegue um resultado muito bacana para a pessoa fazer essa busca no que tem hoje de novo no mercado. O mercado, ele é muito dinâmico, você tem carreiras aparecendo, profissões aparecendo a todo instante. Então a gente se utiliza de um banco de dados norte-americano de profissões, onde a pessoa, com os dados da nossa avaliação, consegue entrar nesse banco de dados e combinar os resultados das 3 avaliações ao mesmo tempo e conseguir entender o que tem mais a ver com ela, e descobrindo uma série de informações importantes, relevantes sobre a carreira, sobre com que trabalha, que habilidades tem, qual o tempo de formação e coisas que ajudam a pessoa a decidir. Então nós temos aí uma ferramenta
interativa, onde a pessoa consegue fazer um autoconhecimento profundo, com interesse de carreira, e mais um site onde ela pode fazer essa busca dinâmica. Então, isso é um tipo de um sucesso muito grande. Eu tenho escrito muito sobre o mundo VUCA, né? Esse mundo que alguns até tratam como o mundo da globalização 4.0. Ele é ambíguo, é complexo, é muito volátil, dinâmico, é incerto, e que aponta para nos próximos anos, talvez nos próximos 10 anos, uma mudança enorme no perfil da liderança e do papel da gerência. Inclusive na própria formação de times, na maneira de conduzir os times. Então, eu tenho escrito muito sobre isso. Então, uma coisa é a projeção que se faz para o futuro. Aí a minha pergunta é, estes testes que nós temos hoje, que são esses da Spectrum, eles de alguma maneira, nessa questão de carreira, eles já conseguem trabalhar esta transformação que está havendo no papel gerencial? Sim, é uma pergunta bastante pertinente. Nesse aspecto da escolha, a pessoa pode entender o que ela tem de relação a respeito daquela carreira. Mas quando você está falando de uma atividade específica, um trabalho específico, fica mais complexo dentro desse mundo VUCA entender quais são as habilidades que alguém tem que ter lá no futuro. Então, muito se fala disso, você já deve ter acompanhado os fóruns econômicos mundiais, eles sistematicamente procuram ranquear as competências que seriam, vamos dizer assim, genéricas para qualquer pessoa que quer ter sucesso profissional. Nessas características você não vê nada comportamental nem nada técnico. Então isso é bem interessante. Se eu pegar uma avaliação de comportamentos, eu não consigo cruzar com nada que aparece, por exemplo, das 10 competências mais importantes para 2020 dentro do Fórum Econômico Mundial de março, agora em Davos. Não tem nenhuma correlação direta. Lógico que nossos comportamentos são reflexos de outras coisas, mas as origens, as competências e o nível de inteligência emocional é que são realmente importantes. E nós temos capacidade de detectar todas aquelas competências fazendo as nossas avaliações. Então, quando você vai fazer o desenvolvimento ou o recrutamento de alguém e quer que ela, por exemplo, se encaixe nas competências do Fórum Econômico Mundial, você pode sim lançar a mão das avaliações e, com certeza, encontrar isso dentro da plataforma. Como você já deve conhecer, você pode criar perfis de benchmarking com essas características, pode criar um perfil chamado Fórum Econômico Mundial e pôr lá as 10 competências, e a partir daí olhar o seu banco de dados e perceber quem está mais encaixado ou quem está menos encaixado com relação a esse critério, que também pode ser de comportamentos, também pode ser de motivadores, e o foco do fórum, eu diria que é mais axiologia para competências e inteligência emocional. Então, esses dois, com certeza, você encontra lá. Agora, você tocou num ponto aí que eu acho fundamental que a gente esclareça, até porque você já deve ter recebido muitas vezes a pergunta, eu mesmo também já recebi a pergunta, que é a seguinte: em muitos lugares a gente ouve falar de avaliações de competência. E algumas pessoas às vezes falam em axiologia. Tem aqueles que trabalham com o conceito de axiologia separado de competência. Sim. E no nosso caso, a gente tem uma relação muito próxima da axiologia com competência. Dá para você explicar por que alguns tratam isso separado, por que a gente tem a possibilidade de tratar isso junto? Sim, a axiologia, o primeiro PhD em psicologia que tratou do tema foi o Dr. Hartmann. E ele partiu com um princípio para entender perguntas do que é importante, o que as pessoas consideram valor para elas mesmas. Isso foi em época de guerra, ele queria entender por que determinadas nações tinham determinados valores e outras não. Então ele queria entender o que era importante, o que era valor para as pessoas. Então partiu dessa premissa a ciência da axiologia. Ao longo do tempo, vamos dizer assim, essa metodologia ou essa ciência foi evoluindo e alguns autores começaram a utilizar esta base para trabalhar com competências, como é o caso do Dr. Dave. Então, o Dr. Dave, que foi o psicólogo PhD que participou diretamente dentro da Spectrum Assessment, no desenvolvimento da avaliação de axiologia, ele já fazia uma correlação com competências.
Então, ele levou o estudo dele além, ou seja, ele aprimorou, ele avançou aquele projeto do Hartmann e conseguiu fazer correlações precisas entre, usando a ciência da axiologia para o uso de competências. E ele sempre pregou que a competência, para ter precisão, ela precisa ser direcionada. Então, eu preciso dizer que competência para quê? Apesar de nós termos uma avaliação geral, como se for de valores de vida, quando a gente vai empregar as axiologias para competências, a gente procura entender o uso. Se vai ser para um líder, se vai ser para venda, se você vai usar para atendimento, para prática de esportes. A questão fundamental é por que alguns dizem que tem axiologia, mas não trata de competência, e no nosso caso as coisas são próximas, e eu gostaria, por favor, que você retomasse então desse ponto, por que a nossa axiologia ela tem essa ligação direta com competência e até ela pode ser focada em diferentes tipos de atividade, digamos assim. Legal. Como eu tinha te falado, a axiologia surgiu a partir da metodologia ou da ciência aí do Dr. Hartmann, em 1940 e pouco, na época de guerra. Ele tinha o intuito de identificar quais os valores, o que era certo, o que era errado, o que era importante para as pessoas naquela época, justamente por haver nações com ideias bastante controversas com relação a valores. Esse processo dele se iniciou nessa época, com 1940, 1950, e veio evoluindo, vamos dizer assim. Baseado nesses estudos, um dos alunos do Dr. Hartmann, que era o Dr. Dave, ele foi para uma vertente um pouco mais voltada às competências. Usando a metodologia da axiologia do Dr. Hartmann, ele fez uma evolução, um aprimoramento, indo para a direção de competências. E a partir daí, ele entendeu que quanto mais direcionado era o estudo de competências, mais preciso ele era. Então, a Spectrum Assessment, que participou desse desenvolvimento, diretamente com o Dr. Dave, começou a criar avaliações específicas. Avaliação para liderança, avaliação para vendas, avaliação para atendimento, avaliação para esportes, vamos dizer assim. Porque as perguntas, a forma de entender e de responder são muito características de que para um jogo de um futebol ou para uma liderança dentro de uma empresa. Então, ele conseguiu usar a metodologia da axiologia do Dr. Hartmann e aprimorou ela para competências direcionadas. Então, hoje a Spectrum Assessment conta com uma gama bastante grande de direcionamentos, vamos dizer assim, e nós estamos trazendo isso e adaptando para o Brasil ao que a gente vai achando que é mais relevante. Hoje nós já temos liderança, vendas, atendimento, esporte, futebol, já com um grau de precisão bastante elevado. Bom, então a gente pode assumir que, no nosso caso, que nós temos estes produtos da Spectrum, todos eles aqui no Brasil têm o mesmo nível de confiabilidade, de validade, estatisticamente falando, né, tecnicamente falando, que é garantido lá no mercado americano, inclusive por autoridades americanas, né? Perfeito. Agora então, quando a gente fala em axiologia, quando a gente fala nesta avaliação, a gente está falando em como as pessoas interpretam os seus valores, as suas habilidades, e quanto mais direcionado for para um determinado tipo de atividade, melhor é a clareza que a pessoa tem na pergunta e, portanto, na resposta que ela vai dar. O que faz com que o resultado seja mais preciso, né? Exatamente. E aí... Então, o que você achou? O Carlos realmente é fantástico, foi um bate-papo muito, muito interessante. E para você que ouviu tudo que ele apresentou e comentou, fica aqui um recado. A partir de agora, quando se pensar em competência, em grupo, equipe, eu vou colocar alguém em home office, ou como é que eu faço para que a minha equipe esteja mais coesa? Lembra
lembra que existem assessments, avaliações de perfil, que são voltadas exatamente para este tipo de necessidade. Então, vamos parar de tomar decisões baseadas apenas no achismo, baseadas apenas no feeling, na sensibilidade, e vamos partir para aplicar avaliações que realmente valem a pena e que podem modificar em muito o resultado final, seja de um colaborador ou seja da equipe. Dito isso, aguardo você no próximo Encontro Inteligente. Terminando Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Não perca Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quarta às 12 horas e na quinta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.